Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um. Então, nós vamos dar início aqui a mais um seminário. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan, sou natural de Santos, e o tema que nós vamos falar é o que vocês conseguem ver ali, agricultura versus esportes. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Eu vou me ajoelhar aqui, aqueles que quiserem também, fiquem à vontade. Bendito e santo Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, nos prostramos reconhecendo Tua autoridade, Tua magnificência e agradecemos, Pai, pela oportunidade de meditarmos em assuntos que têm que ver com o grande conflito e com o nosso desenvolvimento para a salvação. Abençoa-nos, ó Pai, nesta hora, que Teu Espírito esteja entre nós. Oramos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. O nosso tempo, ele é curto, e eu preciso remir o tempo aqui ao nós avançarmos com esse assunto. Por que eu quis trazer esse contraste entre a agricultura e os esportes? Porque eu tinha uma grande dificuldade no início em aceitar ou reconhecer a agricultura como um plano de Deus, porque eu estava muito alicerçado sobre os esportes. Então, eu acredito que os esportes foram introduzidos com um propósito, foi intencional para contrafazer a ideia da agricultura, do plano de Deus com a agricultura. Então, nós vamos perceber aqui que é muito além do que nós imaginávamos. Eu me surpreendi ao fazer essa pesquisa e no tempo que nós temos eu vou correr para que a gente consiga aprender algumas coisas aqui. Agricultura versus esportes e o espírito que estes promovem. Ou seja, na prática da agricultura ou na prática dos esportes, algum espírito vai surgir em nós, alguma mentalidade vai ser desenvolvida em nós. E uma é por parte de Deus, a outra será uma mentalidade que traz os aspectos do caráter de Satanás. Então a gente vai avançar e ver isso daqui. Jesus, ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então se você ouvir a voz de Deus, nesse sentido do plano de Deus com relação à agricultura, siga o que ele diz. Nós temos que fazer o que Deus diz porque ele disse, e tão somente isso. Mas a gente vai trazer algumas orientações, alguns nuances assim, da história para a gente entender melhor o que aconteceu ao longo do tempo e por que nós chegamos na condição atual de considerarmos a agricultura algo degradante, algo que seria só caso você não tivesse conseguido estudar na vida e se tornar alguém. Nós relegamos a agricultura para esse lugar. Muito bem, esse daqui é um milerita, George Stones. Ele deixou para nós o legado da doutrina da imortalidade condicional da alma. E ele, como milerita na época, no ano de 1847, ele disse o seguinte: é bom nos lembrarmos de que apenas acabamos de emergir da era da escuridão da igreja. Ele está falando da Idade Média. E não devemos estranhar muito se descobrirmos que ainda usamos algumas vestimentas babilônicas, como se fossem o quê? Verdades. Uma dessas vestimentas babilônicas que nós ainda estamos vestidos são os esportes. E nós precisamos tirar essa vestimenta babilônica. É algo de origem pagã, e nós vamos ver. Já a agricultura, ela traz para nós um desenvolvimento real e para a eternidade. Vamos avançar. No livro Estudos em Educação Cristã, A.W. Spalding, numa carta direcionada para a Associação Geral, no ano de 1953, ele disse o seguinte, buscando uma reforma na área educacional. Organizamos competições e damos recompensas e prêmios para os vencedores. Essa é uma prática tão comum e consolidada pelo tempo que ficamos pasmos quando ela é o quê? Desafiada. Queridos, não é só porque algo, como as competições, pode ser aí nos esportes, ou mesmo acadêmica, né? E os prêmios como recompensa, não é porque isso é comum que nós precisamos continuar fazendo o que é comum. Nós temos que ser reformadores
também nessa área aqui. O cuidado das nossas fazendas, dos nossos pomares, das nossas hortas. Muito bem. Então, A.W. Spalding, ele foi um reformador. Procurem a história dele. Ellen White, ela diz que nós temos que aprender com a história, que os erros que foram cometidos devem servir como uma advertência para os outros. Esses outros podem ser cada um de nós. Precisamos olhar para a história, ver os erros e fazermos diferente. Seguir o plano de Deus onde no passado não foi seguido. E, em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, ela diz uma proposta melhor. Vejam que ela não usa aqui a palavra esportes. Tanto para as crianças como para os homens, os esportes combinado com o esforço mental? Não. Ela fala que é o trabalho combinado com o esforço mental que darão para nós uma espécie de educação o quê? Completa. Em outra citação, ela vai dizer que uma educação completa nos prepara para o tempo do fim, para o tempo da angústia. Agora, se nós substituirmos um elemento aqui, que é o trabalho pelos esportes, que efeito nós teremos? Ela fala que o cultivo da mente trará tato e novos incentivos para o cultivo do solo. Então nós vamos trabalhar agora 6 pontos. No 6º a gente conclui. E nós vamos passar por cada um deles. Estejam aí atentos e em oração. Verdadeira educação e o trabalho. Vamos ver o que é dito sobre verdadeira educação e o trabalho. Educar é redimir. Eu tentei resumir dessa maneira. Educar é redimir. Educação é a mesma coisa que redenção. Ela fala que a obra da educação e da redenção são uma. E o que é? É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Ou seja, um desenvolvimento harmônico, integral do ser. Muito bem. Qual que foi o melhor meio que Deus escolheu para desenvolver o aspecto físico, antes e depois do pecado? Vamos ver. Prelapso. Deus colocou o homem num jardim para fazer o quê? Para lavrar o jardim. Então, para o desenvolvimento físico, antes do pecado, Deus escolheu o trabalho de lavrar, de cuidar, de ornamentar o jardim. Muito bem. Diz educação. Na criação, o trabalho foi designado como uma bênção e não como uma maldição. Significa desenvolvimento, significa poder e felicidade. Agora vamos ver pós-lapso. Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Isso é uma bênção também. Por quê? Porque o homem não fica ocioso. Ele está empenhado no trabalho de cultivo do solo. Enquanto ele faz isso, ele também tem a oportunidade de cultivar-se a si mesmo. Isso, a vida. Agora vejam o que diz Ellen White, eu destaquei em frases. Ela fala que houve uma mudança nas condições de trabalho após o pecado. E quais foram? Ela diz que, todavia, embora tenha havido alguma mudança, porque não tinha cardos, não tinha abrolhos antes do pecado, depois isso aconteceu, mas ela ainda diz que é uma fonte de desenvolvimento, de felicidade e desenvolvimento. Exerce disciplina sobre o homem e também é uma salvaguarda contra a tentação e condescendência própria. Promove indústria, pureza e firmeza. E olha que interessante isso daqui, queridos. Faz parte do grande plano de Deus para que sejamos recuperados da queda. Percebam o seguinte, sem esse item da educação, que também é redenção, eu acredito que fica mais difícil esse processo de redenção do próprio homem. Agora, quando a gente segue mais de perto o plano do Criador, será cada vez mais próprio um desenvolvimento real do caráter para a eternidade. Agora, vamos ver no ponto 2, o plano de Deus para o desenvolvimento físico. A gente já lançou essa base, mas vamos aprofundar um pouco mais. O texto que está aqui, eu coloquei ali também, diz que nós devemos procurar trabalhar com as nossas próprias mãos. Eu trabalhava muito com o intelecto. E aí, quando eu aprendi que eu tinha que trabalhar com as minhas próprias mãos, eu não sabia nada com as mãos, não sabia fazer nada com as minhas mãos. E foi um processo de aprendizado longo. Adão, Moisés, vejam os personagens bíblicos, Davi, Eliseu,
Os jovens das escolas de profetas, Amós, Jesus, Paulo e muitos outros trabalharam com as suas próprias mãos. Por isso esses homens também foram uma grande influência e exerceram um trabalho de profundidade e de extensão muito grande, porque eles eram sólidos, eram firmes em suas convicções e em seus empreendimentos. Educação 215 diz que, em regra, o exercício mais proveitoso aos jovens será encontrado em quê? Nas ocupações úteis. Queridos, eu tenho me maravilhado, sabe com o quê? Em trabalhar com madeira. Eu tenho descoberto como é fascinante trabalhar com madeira. Serrar, aplainar, lixar, lustrar aquilo. É algo tremendo. E no final nós temos o gozo de ter feito algo útil que sirva também para outras pessoas. Ocupações úteis. Educação ainda diz que nenhum ramo de trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Então, dentro dos trabalhos manuais úteis, nós temos um que é o mais, nas palavras do texto, valioso. Qual que é? A agricultura. Muito bem. Passamos para o terceiro ponto. Satanás sabia que Deus tinha elegido a agricultura e os trabalhos manuais como um meio de desenvolvimento. E como ele sempre tem feito, ele também cria uma contrafação. Como que seria essa contrafação? Veja, Satanás tem uma contrafação para o plano da redenção? É evidente que sim. Quem é o centro do plano da salvação? Jesus Cristo. Possui o inimigo uma contrafação para Cristo? Sim. Quem? O anticristo e todo um cristianismo falso que o acompanha. Jesus fala por meio dos profetas. O inimigo tem o quê? Falsos profetas. Jesus tem uma igreja verdadeira na terra. E o diabo tem uma igreja apóstata na terra. E assim por diante. Agora, como nós lemos que a educação cristã é o mesmo que o plano da salvação, e Satanás tem uma contrafação para o plano da redenção, certamente, queridos, ele tem uma contrafação para a verdadeira educação. Seríamos ingênuos em achar que não. Ele tentaria criar disfarces ou imitações com os quais enganar principalmente quem? O povo de Deus, em relação ao desenvolvimento físico, mental ou intelectual, espiritual, com o intuito de criar um espírito, uma mentalidade contrária à de Cristo, divergente, antagônica à de Cristo Jesus. Algo que desenvolvesse um espírito contrário ao espírito do reino dos céus. E qual é essa contrafação? De maneira específica, temos outras, temos contrafações para a questão intelectual, por exemplo, os clássicos gregos, os filósofos. Hoje nas faculdades as pessoas se enchem desse lixo cultural. Temos aí também uma contrafação para a espiritualidade, uma espiritualidade esotérica, mística, um espiritualismo. Mas nós temos uma contrafação para o desenvolvimento físico. E especificamente essa contrafação são os esportes. Os esportes. E vocês sabem que ele está arraigado na nossa sociedade. Criou raízes profundas. Vocês já destocaram uma árvore? Já tiraram uma árvore com as raízes? Vocês acham que é fácil? Queridos, dá trabalho demais. Agora, se você não consegue desarraigar isso das instituições, isso precisa ser desarraigado, pelo menos, das nossas vidas individualmente, da vida dos nossos filhos que estão crescendo. Eu fico triste quando eu vejo pais que têm conhecimento da verdade levando seus filhos para o futebol, para desde pequeno desenvolver um espírito neles. Não é meramente futebol. Estamos no grande conflito. Nenhum empreendimento no qual nós nos empenhamos, ele é sem efeito sobre nós e sobre outros. Precisamos estar atentos e vigilantes. Olha o que diz o grande conflito, e essa parte aqui, ela vai trazer Cristo para nós. É cristocêntrica. Prestem atenção no que nós vamos ler, acompanhem o raciocínio. O grande conflito, na página 528, diz: Satanás pode apresentar uma contrafação tão diferente da verdade. É isso? Não, queridos. Ele vai fazer algo que se aproxime muito da verdade, para que a gente nem perceba. Continua. Parecida com a verdade, que engane aos que estão o quê? Dispostos a se
enganados. Aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade, impossível lhe é, porém, reter sob o seu poder uma só alma, que sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar. Cristo é a verdade, e a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo, citando João 1,9. Vamos pegar alguns pontos desse texto. Primeiro, quem será enganado? Lembram-se o que diz Jesus? Se possível for, enganaria até os escolhidos, os eleitos. Por que os eleitos não são enganados? Segundo esse texto, porque não estão dispostos a ser enganados. Amém? E por isso Jesus os libertará verdadeiramente. Então, queridos, se nós estivermos dispostos a ser enganados, seremos. Por quê? Queremos excluir a abnegação e o sacrifício. Tem algo na nossa caminhada que nós não queremos abandonar por amor da verdade? Nós, na nossa caminhada, em algum momento chegamos nesse ponto. Talvez, ao longo dela toda, até o fim, temos algo a renunciar do nosso caráter. Não só bens, não só coisas materiais. E o nosso temperamento. E os esportes promovem um espírito, promovem um temperamento. Vejam, vamos nos atentar agora à parte final. Jesus Cristo é a verdade. E Ele é a luz que alumia a todo homem. Pergunta, como Cristo ilumina os homens para não serem enganados por Satanás? Como? Jesus mesmo vai dar uma dica para nós. Olha só o que diz João capítulo 1, verso 4. Nele, falando de Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Agoner, quando comenta no livro Estudo sobre Fé esse texto de João capítulo 1, verso 4, ele diz: Cristo é a luz do mundo, amém? Mas sua luz é o quê? Sua vida, conforme afirma o texto de João 1 que nós lemos. Ele diz, eu não sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Muito bem, como que Cristo ilumina todo homem? Através da sua vida. Perfeito. Então, como que a vida de Cristo mostra as trevas ou o erro em nossas vidas e nos dá o exemplo de uma vida correta e que agrada a Deus? Vamos ler? A mensageira do Senhor diz, não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver Ele dedicado tempo a quê? Jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos ou alunos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em quantas coisas? Todas as coisas. Aqui Cristo está iluminando a vida de todo homem com a sua vida, mostrando para nós o quê? Não vos ensinei, não me empenhei, não ensinei meus alunos a praticarem competições por meio de esportes ou de qualquer outra coisa. Vá e faça o mesmo, e serás bem-aventurado. Amém? Queridos, Cristo está nos iluminando. O Espírito Santo vem até nós. Agora veja, qual o espírito, qual a consequência de praticar esportes? Qual o espírito que promovem os esportes? Coloquei uma lista aqui. Competição, emulação, porfia, rivalidade, discórdia, desunião, conflito, desconfiança, ciúme, superioridade, desonestidade, orgulho e egoísmo. Que terrível! Parece a lista dos frutos da carne de Gálatas 5. Queridos, como Jesus lidou com a rivalidade entre seus discípulos? Jesus teve que lidar com essa questão, sim ou não? Sim! Vejam o que diz Marcos capítulo 9. No caminho eles estavam discutindo quem era o maior, e Jesus percebeu. E depois, Marcos relata que pelo caminho eles tinham o quê? Disputado entre si qual era o maior. Qual que é a resposta de Jesus? Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Tenta aplicar isso nos esportes. E o que vai acontecer? Não vai ter esporte. Percebam que esse é o princípio, é o espírito promovido pelo reino dos céus.
E onde há rivalidade, Cristo procurou afastá-la, mostrando qual era a nossa missão aqui na terra. E a mensageira do Senhor diz sobre a rivalidade, que ela é uma ofensa a quem? A Deus. Carta 23b, 1894. Ela também diz na review que uma das estratégias de Satanás no grande conflito entre o bem e o mal é o quê, queridos? Alimentar o espírito de rivalidade. E qual uma das formas que ele faz isso? Coloca os esportes. E aonde que ele coloca? Lá de pequenininho, desde a infância, na escola. E quais são as consequências? Uma sociedade assoberbada e egoísta, como nunca viu em nenhuma época da humanidade. Vejam o que diz o livro Educação, ela falando sobre isso. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo ao quê? Competição e rivalidade. E alimenta o quê, queridos? O egoísmo, que é o quê? A raiz de quantos males? Todos os males. Percebam agora que isso daqui, que é alimentado na infância, é levado para outras instâncias da vida, lá na frente. Vamos ler essa notícia. Os 4 excessos da educação moderna que perturbam as crianças. Quais são? Excesso de coisas, opções, informações e rapidez. E aí nessa notícia, uma psicóloga vem e mostra o seguinte, vejam só. Nesse estudo aqui, realizado na Universidade do Texas, ele revelou que quando as crianças brincam com o quê, queridos? Esportes bem estruturados, elas se tornam adultos menos criativos, em comparação com jovens que tiveram mais tempo livre para criar suas próprias brincadeiras. Na verdade, os psicólogos têm notado que a maneira moderna de jogar gera o quê? Ansiedade e depressão. Queridos, essa é a geração mais depressiva, com mais transtornos e síndromes que nós podemos imaginar. E uma das consequências é nós alimentarmos o egoísmo. Com o quê? Com os esportes. Desde quando? Desde tenra idade. Olha o que diz Ellen White em Primeiros Escritos. Se o orgulho e o egoísmo, que é a raiz de todos os males, fossem postos de lado, quantos minutos? 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Por que a gente tem tanto entrave numa comissão de igreja, tanta dificuldade para escolher o que a gente vai preparar no evento? Por que a gente tem tanto entrave, tanto problema dentro do seio da família? Queridos, algo desde lá da infância foi alimentando esse egoísmo. E a gente às vezes continua ainda alimentando, em vez de se abnegar para praticar aquilo que Deus disse que nós poderíamos praticar como um privilégio. Não como um peso sobre nós, mas como um privilégio que Deus nos deu. E aí ela fala também da rivalidade institucional. Ela fala que não haja anexação, concorrência, criticismo, mas cooperação é o plano de Deus para as suas instituições. Então, uma instituição tem um prédio assim, aí a outra instituição tem um prédio que faz um prédio maior. Aí a outra faz um prédio maior. Queridos, o que é isso? Foi o espírito de rivalidade alimentado ao longo de uma vida. Ela diz também, competição entre as pessoas. O pecado de muitos pais é competir nas questões de vestuário e ostentação com seus vizinhos e membros da igreja. Será que há competição dentro da igreja? Ela está falando aqui do vestuário. Sim. E isso pode ser resultado de algo que foi sendo alimentado ao longo da vida. Talvez por meio também dos esportes. Quarto ponto que nós vamos falar aqui agora. Por que não praticar os esportes? Uma resposta objetiva para isso seria o seguinte: pois Deus disse, e ponto. Olha, Deus disse, ponto. Nós temos que, como soldados numa batalha, simplesmente obedecer à voz do comandante. Ele é o comandante, ele é o estrategista, ele sabe onde nos colocar e o que fazermos no campo de batalha. E ele também incentiva o desenvolvimento da individualidade. Mas nós vamos ver algo mais. Quero trazer um ponto de equilíbrio.
No lar adventista é dito: não condeno o simples exercício de brincar com uma bola, mas isto, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Então, se um pai pega uma bola, chuta para o filho, se ele não está priorizando aquilo em detrimento de coisas, deveres, isso não há nenhum mal, né? Nós podemos pensar em vários exemplos, eu não vou me demorar neles aqui, mas eu acredito que não olhe para uma pessoa com uma bola, com seu filho, e aquilo pecado. Não. Nós temos que ter o bom senso e entendermos tudo no contexto certo. Muito bem. Vamos avançar. Por que não praticar? Vejam essa citação de Ellen White aqui, no livro Fundamentos da Educação Cristã, FEC, página 229. Ela fala: que dispêndio de energias é envidado em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico, exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Aí ela coloca algo melhor. Olha, tem algo melhor para você fazer. Aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil, e acaso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus? Parece que ela relaciona essa prática com uma questão de juízo final, com uma questão de enfrentar um registro das nossas práticas diante do próprio Deus. Percebem como isso é sério? Muito bem, ela dá uma orientação aqui para nós, um pontapé inicial. Ela fala que o futebol e outras invenções aí, elas são de caráter o quê? Onde que está a sua origem? Nos povos gentios, no paganismo. Então eu quero ver algo com vocês aqui para nós avançarmos. Nesse livro aqui, o autor Gary K., ele mostra que muitas das práticas dos movimentos que existem hoje, teosofia, maçonaria, movimento Nova Era, eles têm a sua origem aonde? Nas religiões antigas de mistérios, Babilônia, Egito, por aí vai. E todas elas se baseavam no panteísmo. Muito bem, aqui mostrando para nós a origem de muito do que temos hoje na sociedade. Muitas práticas, movimentos, são, na verdade, uma restauração do paganismo, chamado neopaganismo, e outras vertentes mais. Então vamos para o Egito. O povo de Deus passou pelo Egito. Nós temos, então, no Egito, o jogo sempre ligado com a cultura local ali, a cultura egípcia. E isso também em várias outras culturas, em outras nações. Como que era no Egito visto o jogo? Ele era visto como diversão ou como sagrado? Vamos analisar um pouco sobre o sagrado. No Antigo Egito, o jogo era um meio para viver o sagrado e utilizados como ritos religiosos, carregados de conteúdos simbólicos. Então, os jogos no Egito, eles eram praticados por diversão ou de forma sagrada, uma maneira de viver o sagrado. E era também ali um símbolo dos ritos, era um símbolo da religião, aquela prática dos esportes. Tá certo? A gente vai se aprofundar um pouco mais. Eu estou aqui citando um artigo chamado Processo de Civilização do Jogo. Aqui, duas ilustrações de alguns jogos que tinham no Egito. Aqui, um de tabuleiro. Os egípcios jogavam muitos jogos de tabuleiro. E também aqui duas bolas. Isso daqui eu tirei de um museu, essas fotos. Tá certo? Eles tinham bolas lá. Tem um episódio bíblico interessante, lá quando eles vão adorar o bezerro de ouro. Ali fala que eles fizeram um bezerro de ouro, eles dançaram, eles comeram, beberam, depois fala que eles se levantaram para folgar. Em outras traduções diz que se levantaram para se divertir. E na King James Version diz que eles se levantaram para play, para jogar. Para jogar. Talvez uma referência em relação a eles terem se levantado para praticar esportes. E realmente, na palavra hebraica, que é ali vertida como folgar, como jogar em inglês, como se divertir, é uma palavra, no dicionário Strong, que significa brincar, jogar. Ou seja, muito provavelmente eles estavam revivendo as práticas do Egito, assim como foi com a alimentação, assim como foi com outras questões. Tá certo? E Deus aprovou ou desaprovou todo aquele ensaio ali? Deus desaprovou. A gente vê ali, através da pessoa de Moisés, ele quebrando as tábuas em face daquela apostasia, daquela rebelião.
O Dr. Walter Veith, ele diz o seguinte no seu livro True Matters: o esporte dos tempos antigos era associado com o culto a quem? Ao sol. E o simbolismo empregado nos jogos modernos reencena as vitórias das divindades solares. Vejam que interessante. Marcando um gol com a bola de sol, a bola então representa o quê? Que astro? O sol. Marcando um gol com a bola de sol, foi igualado com o triunfo da luz sobre a escuridão, bem sobre o mal. A bola é um símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hóquei, basquete e cricket. Percebam que no ocultismo não é como nós olhamos por meio da cosmovisão bíblica. No ocultismo, a luz é Lúcifer, Satanás e os seus seguidores, e as trevas é o próprio Deus, como um Deus tirano. Então, percebam que aqui, no ocultismo, isso se inverte, tá certo? É o que no paganismo também acontece. Então, quem é o sol no paganismo? É Lúcifer. É uma vitória de Lúcifer contra Deus. Percebem? Então, sempre que é marcado um gol com a bola, é como se Satanás estivesse triunfando sobre Deus. Mas, queridos, Satanás não se importa se a gente sabe disso ou se a gente não sabe. Ele não se importa. O que ele quer é o resultado dessas práticas, o espírito que essas práticas vão promover em nós, em cada um de nós. Muito bem, isso está na página 223 do livro do Walter Veith. Vamos ver agora na Grécia. Os povos egípcios, e principalmente os mesopotâmicos, podemos colocar aqui Babilônia, influenciaram diretamente o entendimento do povo grego sobre o jogo e o lúdico. Então, é sempre assim, tanto de um lado quanto do outro. Alguém influenciou alguém, que influenciou alguém, que influenciou alguém. Nada surgiu nessa época. A gente foi se alimentando de algo do passado. Assim é com a Bíblia, os profetas. Um profeta escreveu, outro profeta também, sem contradizer a luz anterior, e assim nós temos a Bíblia, o espírito de profecia. E aí o Egito influencia a Grécia. Só que na Grécia, o jogo, ele perpassa por relações mais amplas. Sagrado, ético, educação, questão social, política, as quais foram norteadas principalmente por filósofos como Platão e Aristóteles. E, em Roma, o Império Greco-Romano, ele inicia algo diferente. Com os anfiteatros, agora você não só participa ativamente nos jogos, mas você também agora se torna expectante. Você se torna um participante passivo dos jogos. E isso a gente tem hoje largamente por meio dos jogos. Agora a gente vai ter a FIFA 2022, vai ser transmitido e as pessoas vão assistir e vão continuar também se alimentando do mesmo espírito. Isso daqui eu vou passar rapidamente. O apóstolo Paulo, ele usa como exemplo os jogos ali da sua época, mas por que Paulo usou isso? Será que ele estava incentivando as práticas esportivas dos gregos e romanos? Queridos, evidentemente que não. Eu não vou me delongar nesse ponto. Agora eu quero avançar para uma parte mais interessante. Aqui nós temos a Universidade de Paris. Ela existe há séculos. Ela foi criada na Idade das Trevas, na Idade Medieval, e ela é uma universidade católica. A Universidade de Paris, ela tinha um padrão de educação, era chamado modus parisiensis, que era estimulada por práticas competitivas e também prêmios. Esse era o método deles de ensino, poderia ser chamado de pedagogia da emulação. Pedagogia da emulação. E ela acabou se espalhando pela França, pela Europa, e por que não dizer, também se espalhou pelo mundo. Muito bem. O modus parisiensis também serviu de base para a pedagogia de um grupo que vocês conhecem, que são os jesuítas. Eles criaram a sua educação, o Ratio Studiorum, com base na Universidade de Paris. Avançando um pouco mais aí para a era da Revolução Industrial, nós temos Sir George Williams. A gente sabe que a Revolução Industrial começou na Inglaterra e também muitos problemas começaram juntos com a Revolução Industrial. Um dos problemas foi o que a gente vai ler aqui. Em 6 de junho de 1844, olha só, a gente conhece bem esse ano, consternado com as difíceis condições de vida dos jovens trabalhadores em Londres, ele reuniu um grupo de colegas e fundou a Associação de Jovens Cristãos.
para mobilizar os jovens para a sua vida espiritual. Agora, como que ele faria isso? A associação promove o cristianismo o quê? Muscular, ou seja, o esporte como meio de escapar do álcool e de outros vícios. Então, o que estava acontecendo? Na Revolução Industrial, as pessoas se apinhavam em torno das indústrias, e aí construíram ali as cidades em torno das indústrias, e os filhos agora ficavam meio que abandonados. Era propício para eles se envolverem com vícios, como o álcool e outras coisas. Então, ele, numa atitude louvável, numa boa iniciativa, ele cria uma associação. Só que a ideia dessa associação era promover o cristianismo o quê? Muscular, principalmente por meio do esporte. E isso daqui, queridos, se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. Estudar um pouco sobre isso daqui é interessante. Isso lançou o fundamento nas escolas para os esportes fortemente. Essa ideia foi levada para o mundo também. E olha que interessante, esse logo deles foi do ano de 1896 a 1897. E olha só a contrafação aqui. No logo, eles colocam a proposta de desenvolver o quê? Corpo, mente e espírito. Mas como que eles desenvolvem o corpo? Principalmente pelos esportes. E esse é o logo atual dessa associação que existe até hoje. Muito bem. A Igreja Católica ela também tem e exerceu uma influência muito grande em relação aos esportes. Para vocês terem uma ideia, essa encíclica chamada Rerum Novarum, ela trouxe algumas iniciativas interessantes. Ela trouxe o associativismo católico, como clubes, sindicatos e cooperativas. Eles acabaram criando muitas associações na época, e essas associações incluíam a prática dos esportes e ginástica. Para vocês terem uma ideia, na Itália, em Roma, tinham mais associações de católicos ligadas aos esportes do que de pessoas que não eram católicas. Eles se destacaram e isso foi para o mundo também. E eles também, diante do trabalho intenso, na época da Revolução Industrial, eles criaram um dia de descanso. E isso propiciou às pessoas um dia de prática livre em relação aos esportes. A gente tem mais um personagem, que é Henri Didon. Ele foi um clérigo francês que sofreu influência da Universidade de Paris, e ele realizava, na faculdade que estudava, Jogos Olímpicos, que foram os precursores dos Jogos Olímpicos de Coubertin, Pierre de Coubertin. E ele que criou o lema, Sitius Altius Fortius, mais rápido, mais alto e mais forte. E aí Pierre de Coubertin foi quem realmente começou o que nós temos hoje como as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos. Só que olha quem é Pierre, eu coloquei um resumo. Ele era darwinista e também maçom. E ele teve forte apoio do Papa Pio X. E isso foi o que deu um impulso muito grande para os Jogos. Olha que interessante, a maçonaria e o futebol. Numa reunião maçônica, né, na Freemason, em Londres, eles estabeleceram por escrito as regras do futebol, formando uma associação de futebol inglês. Então, a Igreja Católica tinha mais associações ligadas aos esportes do que os próprios maçons. E as regras atuais que ainda temos dos esportes, do futebol, quem criou? Os maçons. Agora vamos passar aqui mais um pouco aos jesuítas, né? Eles usavam um método nos seus treinamentos. E esse método chamava-se emulação. E o que é emulação? Emulação é competição. Esse era o método que eles usavam. Só que, na Bíblia, lá nos frutos da carne, na tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel, fala que um dos frutos, uma das obras da carne, são as emulações. Então, percebam, essa companhia, os jesuítas, eles usam um método, que é um método que a Bíblia chama de uma das obras da carne. Então, o que você vai estimular na pessoa? A espiritualidade ou o lado carnal? Queridos, o lado carnal, e não o lado espiritual, e não a espiritualidade. E aí o Edward Sutherland, no livro Estudos em Educação Cristã, fala que os jesuítas davam muito valor à emulação. Aquele que sabe exercitar a emulação achava então o mais poderoso auxiliar em seu ensino. Nada será mais honroso que superar um colega e nada mais desonroso que ser superado. Serão atribuídos prêmios aos melhores alunos
com a maior solenidade. Aí ele termina dizendo que o desenvolvimento integral nada era. Totalmente o oposto à verdadeira educação, onde priorizamos um desenvolvimento harmônico, integral do ser. Isso é, de fato, uma contrafação, e foi o que se espalhou pela maior parte do mundo, se não por todo o mundo. Quem Ellen White diz serem os jesuítas? Quem ela fala que é essa ordem católica que foi criada na Idade Média? Ela diz que ela foi criada com o propósito de destruir o quê? A reforma. Eu pergunto, nós somos reformadores? Sim ou não? A Igreja Adventista surgiu com o intuito de ser reformadora, de continuar mostrando para nós, continuar revelando para nós as verdades que Deus deu para a última geração, para o povo que viveria no tempo do fim. Sim, nós continuamos a reforma não parou. E nós precisamos empreender reformas na área da agricultura. Só que há algo que compete com isso. Foi introduzido um elemento discordante, que se espalhou muito mais facilmente do que o plano de Deus pelo mundo. Um outro ponto aqui interessante do porquê não praticar os esportes. Ele também está ligado à ciência eugênica, à eugenia. Vejam, a eugenia começou também na Inglaterra com Francis Galton. E quem foi Francis Galton? Foi primo de Charles Darwin. E ele criou essa ideia da eugenia. O que é a eugenia hoje? Por exemplo, na Europa, famílias não podem ter mais que 2 filhos. Isso é um princípio eugênico. A gente vai ver um personagem aqui que se envolveu muito com a eugenia. Essa ciência, suposta ciência, tem que ver com o melhoramento da raça. Lembraram de alguém? Adolf Hitler. Nós vamos ver algo aqui. A eugenia, ela seria a ciência que depois Renato Kell, que foi a pessoa o expoente mais influente no Brasil sobre a eugenia, ele depois chegou a dizer que a eugenia seria a religião do futuro, né? E aí essa ciência tem que ver com a melhoria da raça. E a eugenia no Brasil viu na prática esportiva uma forma de desenvolver a robustez do corpo, gerando um povo mais saudável e inteligente. Então, como que a gente melhora a raça? Uma das formas é a prática esportiva, para desenvolver a robustez do corpo físico. E foi isso que aconteceu no Brasil. A eugenia no Brasil foi a grande propulsora da educação física, através dos esportes nas escolas e também o curso superior de educação física nas escolas, tá certo? Então, a eugenia exerceu uma influência grande. A primeira associação foi no estado de São Paulo. Esse é Francis Galton, primo de Charles Darwin. Adolf Hitler bebeu dessa fonte e por isso ele fez o que ele fez, falando sobre a superioridade ali dos arianos. E ele até fez uma propaganda do seu partido nazista por meio de Leni Riefenstahl, onde ela criou um filme, né, onde ali era exaltada a figura ariana por meio do competidor, do jogador olímpico. Queridos, a gente já está terminando o nosso tempo e eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A gente conhece a mensagem, ou já ouviu falar, já leu alguma coisa sobre a mensagem de 1888. A mensagem de justificação, justiça pela fé, que foi trazida ali na conferência de Minneapolis. E qual que foi o maior fruto dessa mensagem? Para mim, o maior fruto dessa mensagem de 1888, justiça pela fé, foi a verdadeira educação. Por quê? Vejam comigo aqui o que diz no livro Madison, A Linda Fazenda de Deus. Naquele ano de 1888, Deus acendeu uma grande luz na conferência de Minneapolis através da mensagem de justiça pela fé. Aquela luz mudou a vida de Edward e motivou seus planos e ações por todos os demais anos de sua vida. A mensagem de 1888 alcançou Sutherland e alcançou Percy Magen. E esses homens iniciaram uma instituição que mostrou que o plano de Deus tem um lugar na vida de cada um e mostrou também o efeito que ela teve nos Estados Unidos e no mundo. Queridos, quem dera nós tivéssemos muito mais instituições vivendo essa mensagem. O que motivou Sutherland a continuar, a não desistir, a ultrapassar obstáculos, foi a justiça de Cristo.
essa luz iluminava a sua vida constantemente. Por isso ele foi até o fim, fazendo o que era certo, porque era certo, cumprindo o seu dever diante de qualquer situação. E buscando empreender reformas diante dessa luz, uma vez ele falou assim: vamos transformar a quadra de tênis e o campo de beisebol em uma horta. E o que eles fizeram? Transformaram. Queridos, esses homens tinham a luz da mensagem de 88 brilhando sobre eles, e eles empreenderam reformas. Eles foram homens de coragem, homens que continuaram fazendo o que era certo porque era certo, amavam a verdade, amavam a mensagem que Cristo deu à sua igreja. E nós precisamos hoje de pessoas que levem a sério aquilo que Deus disse, que levem a peito aquilo que Deus deixou para nós como um legado. E nós precisamos continuar avançando na reforma. Avondale também foi uma escola modelo, agora na Austrália. E vejam que interessante, por que Ellen White foi para a Austrália? Mandaram ela para a Austrália, porque ela estava pregando sobre justiça pela fé com outros 2 homens ali, Wagner e Jones, e aí ela foi para a Austrália. Mas o que aconteceu lá na Austrália? Outra escola modelo, Avondale. Percebem o fruto da mensagem de 88 também na verdadeira educação, com as escolas de Madison e a escola de Avondale? Mas Avondale também tinha algumas dificuldades. Nesse relato aqui, eu vou passar rápido, foi um feriado, em abril de 1900, tinha uma reunião, e depois dessa reunião, a tarde ficou livre. E nessa tarde livre, houve brincadeiras e esportes entre os alunos. E aí, Ellen White, ela fala que o que aconteceu ali foi uma grotesca pantomima, mentira ardilosa, embuste, e apresentada, né? E representaram ali a mente do inimigo, alguns de maneira deveras imprópria. Então ela teve uma visão depois do que aconteceu à tarde, após a reunião, e ela viu que foi algo grotesco. Eles se envolveram em brincadeiras e em esportes. Aí ela diz assim: foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam o quê, queridos? Jogando partidas de tênis e de cricket. Foram-me dadas, então, instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de quê, queridos? Idolatria, como o ídolo das nações. Quantos no mundo se envolvem com os esportes? Queridos, todo mundo. E todos os esportes, todas as modalidades, as Olimpíadas juntam todas essas modalidades. Então percebam, ela vai continuar ainda a citação. Ela diz assim: havia no campo de esportes, prestem atenção, mais que espectadores visíveis. Satanás e seus anjos ali estavam, produzindo impressões nas mentes humanas. Anjos de Deus, que ministram aos que hão de herdar a salvação, também se achavam presentes, não para aprovar, mas para dar sua desaprovação. Sentiam-se envergonhados. Quem se sentia envergonhado? Os anjos, de que tal exibição fosse apresentada por professos filhos de Deus. As forças do inimigo obtiveram decidida vitória, sendo Deus desonrado. Aquele que deu a vida para purificar, enobrecer, santificar os seres humanos foi ofendido com o que ali se fez. Lembram-se da citação que nós lemos? Que o espírito de rivalidade ofende a Deus? Aqui, A. W. Spalding, ele fala de um tempo em que os esportes competitivos foram quase banidos de todos os nossos colégios, se não de todos. Só que as pessoas não continuaram as reformas, e depois ele voltou com muita força, né, por conta que os estudantes e os pais queriam isso, e nós cedemos mais uma vez. E o motivo, mais uma vez, é que falhamos em estudar, seguir e desenvolver as instruções dos testemunhos do Espírito de Deus. E volta e meia nós tropeçamos nessa pedra. Volta e meia nós cometemos o erro de não seguir o que o comandante nos orientou. De não seguir os testemunhos. Com medo, com receio, não sei porquê. Mas falhamos e falhamos. Eu quero desafiá-los a buscarem o estudo no ramo da agricultura, que deve ser o ABC da nossa educação. Esse deve ser justo o primeiro trabalho a iniciar. Queridos,
Satanás foi bem no ponto inicial, para que em todo o resto nós também, como efeito cascata, falhássemos. Mas Deus, ele tem esse plano e ele continua com esse plano. Com Deus no centro, não há rivalidade, mas há o quê? Cooperação mútua. Mais 3 slides a gente conclui. O último ponto aqui, nós estamos. Olha o que diz no livro Uma Visão da Educação Adventista do pastor Colin e Russell Standish, já falecidos. Diz assim: disciplina, paciência, obediência, responsabilidade e autoconfiança estão entre os valiosos traços morais que a atividade do fazendeiro produz nele mesmo. O principal produto das fazendas e da agricultura são o quê, queridos? As pessoas são o principal produto das fazendas. Queridos, qual é o produto hoje dos esportes estruturados nas escolas que nós temos visto? Uma geração mimada, uma geração que quer tudo fácil, não quer esforço, não quer disciplina, não quer responsabilidade, não desenvolvem autoconfiança. Queridos, Deus deu tudo isso para nós e muito mais. E para finalizar, quantos querem ter a operação do Espírito Santo em sua vida? Quantos querem? Amém! Agora, a pergunta contrária parece ser tola, mas não. Quantos querem ter neutralizada a operação do Espírito Santo em sua vida? Quantos querem ter neutralizada? Acredito que a resposta é que ninguém aqui quer ter a operação do Espírito Santo neutralizada em sua vida. Mas vejam uma das formas de fazer isso. Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e serviço do agente humano. Então Satanás se aproveita disso, queridos, para neutralizar a operação do Espírito Santo em nossas vidas. E na vida dos nossos filhos. E na vida dos nossos filhos. Eu não tenho filhos, mas acredito que vocês têm. E o meu apelo final é o seguinte, é o que disse lá Josué: portanto, prestem obediência e serviço ao Senhor, de modo sincero e fiel. Joguem fora os ídolos. E eu me refiro ao que aqui? Aos esportes, que foram adorados pelos pais de vocês quando eles viviam para lá do rio Eufrates, no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Escolham hoje a quem querem prestar obediência, dar obediência. Será que vão querer servir aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates? Ou os deuses falsos dos amorreus destas terras? Quanto a mim, escutem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, o apelo que eu faço não é para instituições, não é para organizações, é individual. Que cada um tenha esse apelo para si, de buscar não só abandonar os esportes e se empenhar na prática da agricultura como um meio de desenvolver o físico, o mental e o espiritual, mas um apelo para que você se atente para as orientações de Deus nos testemunhos. Siga-as o mais de perto que lhe for possível, e você não se arrependerá. Amém? Deus seja louvado. E nós finalizamos por aqui, que nós possamos continuar a pesquisar sobre esse assunto, porque Deus tem muito ainda que nos ensinar. Tá bem? Vamos nos ajoelhar para finalizar com a oração? Santo e bom Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos exaltá-lo e glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Portanto, ó Pai, dá-nos o Teu Espírito Santo. Abre os nossos entendimentos, as nossas mentes, para que possamos pesquisar a verdade e amá-la, custe o que custar. Que não venhamos nunca nos virar de costas contra as Tuas revelações. Senhor Deus, ajuda-nos a buscar a prática do que o Senhor nos ensinou, o trabalho agrícola, e o Senhor nos ensinou dando o exemplo, plantando um jardim no Éden. Ajuda-nos a nos despir destas vestes babilônicas e receber a veste da justiça de Cristo. Que essa luz ilumine sobre nós. É o que te rogamos. Continua com os palestrantes, com os seminários, com este lugar, cada pessoa aqui. Em nome e por amor de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.